Estamos começando mais um Café e Prosa e hoje vamos bater um papo com Roberto Andrés. Ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais do curso de Arquitetura e participa do movimento Tarifa Zero. Andrés, eu vou te passar um cafezinho, não tomar um cafezinho para a gente bater um papo. Eu vou te chamar de Roberto, tá certo? Tá ótimo. Roberto, nós estamos hoje, os grandes centros urbanos em todo o Brasil, nessa discussão da questão do transporte. Talvez seja a mobilidade urbana um dos mais sérios problemas contemporâneos das grandes cidades. Como você observa essa situação que vivemos e como você propõe essa mudança, hoje muito vinculada ao transporte coletivo e pouca visão do sistema modal que envolve metrô, e outras formas de transporte, como bicicleta. Como é que você vê esta crise que nós vivemos nos grandes centros urbanos hoje no nosso país? Eu acho que você tocou no ponto central mesmo. A gente vive uma grande crise, né? E ela é uma crise que ela repercute nas várias outras questões da sociedade. Por exemplo, hoje morre-se mais em São Paulo por inalar o ar poluído que é gerado pelos automóveis do que pelo cigarro, ou até mesmo pela AIDS ou pela dengue. Então, a gente vê que a crise de mobilidade urbana gera também uma crise muito grande na saúde, né? As nossas cidades elas estão congestionadas, a gente não consegue se mover, mas elas estão também ecossistemas doentes e muito pouco aptos para uma vida qualificada dentro deles. A origem disso, a gente sabe muito bem, assim, é um modelo de desenvolvimento que o país escolheu voltado para o automóvel, que nasce lá no Juscelino Kubitschek, quando ele vem trazer as indústrias automobilísticas para o Brasil. E aí, a partir daí, que começa também o desmanche das nossas linhas ferroviárias, dos nossos bondes. É o momento em que essa substituição do modal ferroviário acontece pelo transporte sobre pneus, pelo modelo do petróleo, né? E nos últimos anos, foram mais de 50 anos de uma ênfase muito grande nesse modelo, considerando que de 2003 a 2010, a 2008 foram emplacados 10 milhões de carros no Brasil, e com a crise mundial e a redução de IPI para carro, de 2008 a 2012, mais 10 milhões de carros. Então isso fez o que a gente vê hoje nas cidades, que as cidades estão congestionadas, os carros ocupam muito espaço das ruas e transportam muito pouca gente. É um carro, um passageiro? É um carro, um passageiro, na média é um carro 1,4 passageiros, se você pegar uma média. Mas um ônibus é 70 passageiros e 2 carros ocupam o lugar de um ônibus. Então a discussão essencial que tem que ser feita é a o modal pode ser ônibus, pode ser tram, pode ser BRT, pode ser metrô. Cada um tem suas qualidades e defeitos, assim, mas tem uma discussão primária que é, enquanto a gente tiver com 2 carros que transportam em média 2,8 pessoas, ocupando o mesmo lugar de um ônibus que transporta 70 pessoas, a gente não vai conseguir fazer com que a cidade ande. Roberto, nós temos um problema que você falou, tem um problema do transporte, sistema modal, problema ambiental, e eu verifico também um outro problema. Nós temos hoje um monopólio do transporte de massa nas grandes cidades, é um transporte privado, deveria ser público, e hoje controlado por meia dúzia de famílias. Em Belo Horizonte, essas famílias controlam há 60 anos a administração desse transporte. Como é que você vê isso, um monopólio, oligopólio, vamos dizer assim, desse sistema de transporte que acaba também impondo à sociedade um modelo ultrapassado, de péssima qualidade, custos elevados e uma situação que nós vivemos no cotidiano, ou seja, ônibus lotados, o tempo de espera muito longo e uma situação, diria, próximo do caos, se não estamos já no caos. Como é que você vê essa situação? É uma situação que urge ser superada, né? Eu acredito, eu entendo que o transporte pode ser uma concessão para o sistema privado, pode ser uma frota do poder público, acho que os dois sistemas podem vir a funcionar, mas da maneira que está não funciona, né? Quer dizer, porque hoje as concessionárias parece que elas têm muito mais poder de decisão e uma pressão muito grande sobre o sistema. São grandes financiadoras de campanha, inclusive. São grandes financiadores de campanha, então inclusive a possível mudança da lei eleitoral que proíbe o financiamento por pessoa jurídica pode ser algo que a médio prazo nos ajude nesse sentido. Mas o resultado é que a gente tem hoje das tarifas mais caras do mundo em Belo Horizonte, né? Das mais caras do mundo? Tarifas mais caras do mundo. Se você pegar... Porque você tem que pegar a tarifa não somente converter a moeda, mas entender, a partir do salário médio naquela cidade,
quanto que um trabalhador médio, quanto tempo do trabalho dele ele gasta para pagar uma passagem de ônibus. E se você pegar cidades de referência, como Madrid, Nova York, Paris, que são cidades que a gente sabe que o transporte público atende muito bem a população e 70% das viagens são feitas em transporte coletivo, um trabalhador precisa, em média, 6 minutos do trabalho dele, pegando o salário médio, 6 minutos de trabalho para pagar uma passagem. Em Belo Horizonte são 20 minutos do trabalho, pegando um salário médio de R$ 1.900, que é um salário médio calculado pelo IBGE. Mas se você pegar uma faixa muito grande da população que recebe menos que isso, eles vão precisar de 25, 30, 40 minutos de trabalho de um dia para pagar uma passagem de ônibus. Certo. Então, você pensar o trabalhador informal que não tem vale-transporte, ou mesmo vale-transporte debitado do salário, né? Você pegar esse trabalhador que tem que pegar 4 conduções no dia, pode ser que ele gaste 2, 3 horas do dia dele somente para pagar a passagem do ônibus. Então, a gente tem uma das passagens mais caras do mundo e a gente tem um serviço de péssima qualidade, como você disse. A mudança disso, ela se faz fundamental e ela demanda uma grande pressão da sociedade, é a única maneira que a gente está vendo disso ser mudado. Organização em luta para poder pressionar. Uma outra questão que me parece importante é a questão do metrô. A gente que já viajou para fora do país sabe que o metrô é o sistema de transporte mais seguro, mais eficiente, mais rápido e que consegue organizar de forma sistêmica o sistema modal de transporte. Em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nós estamos aí há 30 anos discutindo o metrô. E nós sabemos perfeitamente que há uma pressão do setor privado, que domina o setor de transporte, para que esse metrô não avance. Inclusive de governantes que foram historicamente financiados pelo setor. Como é que você vê essa questão do metrô? O metrô é uma parte dessa solução ou somente o metrô também não resolve os problemas do transporte público numa cidade do tamanho de Belo Horizonte? Diria da região metropolitana, né? Porque Belo Horizonte é uma região metropolitana. Acho que o metrô é um ingrediente, um modal fundamental aí. Ele tem um custo alto relativamente de implantação, mas ele é um custo que é diluído no longo prazo. Então, os governantes ficam querendo hoje pensar nessa coisa do BRT, porque é um custo de implantação muito mais baixo, mas tem outros impactos que têm que ser considerados. O metrô é o modal de massa mesmo, nenhum outro modal consegue transportar tantos passageiros por hora, principalmente pensando na hora pico, quanto o metrô. E o metrô ele tem um impacto na cidade muito menor, já que se ele acontecer subterrâneo, não é o caso de Belo Horizonte. Ele não impacta na paisagem urbana, no fluxo de pedestres, no fluxo no trânsito, etc. E ele não gera a poluição do ar, a poluição da atmosfera, que hoje é gerada pelos veículos com combustão a diesel, no modelo do petróleo. Por outro lado, acho que a gente tem que pensar o metrô, ele é esse transporte de massa, mas a gente pode pensar também o bonde, né? Que a gente já teve o bonde em Belo Horizonte, e o bonde, ou o que hoje se chama TRAN, e até se chama VLT, porque tem que inventar uma sigla chique para o bonde, mas é o bonde. Em Lisboa, recentemente, os bondinhos andando na cidade, para baixo e para cima. Os bondes andam. E se você pensar que o bonde ele pode ir numa área central, numa área mais densa, ele anda numa velocidade menor, ele não tem um impacto na cidade, ele não polui aquela área, ele atende muito bem complementarmente a outro modal. Só numa região metropolitana como Belo Horizonte, como a de Belo Horizonte, o trem metropolitano, que inclusive parece que está sendo retomado, eu acho que isso é uma atitude positiva, na esfera estadual, o trem metropolitano é uma solução importante também. Quer dizer, você conseguir chegar e atender as cidades do entorno com, inclusive, as linhas férreas que a gente já tem. Os 37 municípios em torno de Belo Horizonte. Né? Então, eu acho que o governo estadual tem hoje, eu vi isso, uma política de retomada de algumas das linhas do trem metropolitano. E você, o que você considera do BRT? Eu estou vendo algumas propostas para a gente fazer BRT até Betim, até o aeroporto, enfim. Em vez de utilizar o metrô, usa o BRT e ocupa o espaço. Como é que você vê? Eu vi agora recentemente um governante uma pessoa da Colômbia dizendo que está estrangulado o sistema de BRT na cidade e, portanto, não é alternativa. Como é que você vê isso? Eu acho que o BRT ele é melhor do que o sistema de ônibus que a gente tem, não tem dúvida. Se você for pensar, os ônibus novos do BRT eles já têm especificações um pouquinho melhores do que a gente tem na frota do ônibus comum de BH, que é muito ruim. E ele, de fato, pelo fato de ter o corredor exclusivo, ele atende mais rápido a população. Mais eficiente. Mais eficiente do que o sistema de ônibus. Ele precisa fazer uma comparação com o metrô para pensar nessa questão da hora pico, na questão da poluição. E talvez para alguns trajetos pode fazer sentido. E para Betim, eu acho um pouco sem sentido, porque a gente já tem o metrô chegando lá perto. Então talvez fosse melhor que o metrô continuasse até Betim. Inclusive esse projeto existe, Contagem Betim.
Talvez outras regiões da cidade que ainda não têm o metrô, como uma solução paliativa, se for feito rápido, se não for feito como a atual administração está fazendo, mas de fato ser implementado rapidamente. 2 anos de atraso do BRT. Mas se de fato for implementado rapidamente como uma boa solução de curto prazo, eu acho que pode atender sim. Mas ficar muito atento para um projeto de cidade de longo prazo, planejado e construído, e não ficar somente fazendo remendos como tem sido feito nos últimos anos. Roberto, o Tarifa Zero é um movimento que ganhou corpo na cidade, ganhou projeção nas manifestações de junho do ano passado. Qual é a proposta do movimento? O que vocês propõem para a questão do transporte público de Belo Horizonte relativa à questão do custo e do pagamento de passagens? Qual que é a proposta final? A proposta é uma mudança na forma de financiamento do transporte, porque hoje ela é uma forma muito injusta. Quem banca o sistema de transporte hoje é o usuário, que é a parcela mais pobre da população, mas o sistema de transporte ele beneficia a sociedade como um todo. Certo. Então, ele é uma mudança para que esse sistema se torne mais justo e mais eficiente. Então, é uma mudança para que seja pago pela coletividade, seria a implantação de um fundo municipal de mobilidade urbana, que receberia impostos e tributos para bancar o sistema de transporte e não seria cobrado do usuário no momento do uso. Isso muda radicalmente a estrutura de transporte na cidade. Para você ter uma ideia, hoje, 28% dos custos do transporte, esse é um dado do Lúcio Gregório, que foi secretário em São Paulo, 28% dos custos do transporte advém justamente de cobrar a tarifa. É o salário do trocador, são os custos administrativos, a gestão do dinheiro, a questão dos cartões. Então, você teria uma redução de custos do próprio sistema de transporte, que poderia ser reinvestido na qualidade dele, e você criaria uma universalização no acesso à mobilidade urbana, que a gente entende como um dos princípios do direito à cidade. Né? A gente tem, pela Constituição, direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, mas, se você pensar bem, muitas vezes o direito à educação ou à saúde, ele fica cortado, coibido, pela dificuldade do acesso aos lugares. Então seria cortar determinados custos do sistema, seria um fundo municipal de transporte público, Isso. seria financiado por impostos e por qual outro recurso? Porque qual seriam os outros recursos para poder criar o fundo para garantir Existem muitas possibilidades, Gilson. Por exemplo, o próprio Vale Transporte, hoje ele cobre cerca de 5% das receitas das concessionárias. Sistema. Então, se você fizesse uma mudança na lei do Vale Transporte, para que esse Vale Transporte fosse para esse fundo, o fundo poderia gerir esse recurso. Existe uma discussão, por exemplo, quando esse projeto foi proposto em São Paulo, o recurso era o IPTU. Era um aumento progressivo do IPTU para as camadas mais altas da população, para destinar para o transporte. Uma outra proposta que tem sido feita é de reunir os impostos sobre combustível e destinar para esse fundo. A CID. A CID. Então, existem várias possibilidades. No caso do projeto de lei que o Tarifa Zero apresentou em Belo Horizonte, não cabia, inclusive legislativamente, indicar qual seria a fonte dos recursos, mas somente indicar como ele funcionaria. A fonte do recurso seria decidida pelo Executivo em projeto de lei específico. Certo. Me fala, nós estamos vivendo aí na cidade de Belo Horizonte um conflito em relação às empresas de ônibus, às concessionárias de ônibus, a BH Trans. Há mais ou menos um ano atrás, eles realizaram uma consulta, uma verificação de dados, desrespeitando inclusive o próprio contrato que fala em auditoria. A auditoria tem que ter todos os elementos, todos os dados, notas fiscais, etc. Então, eles desrespeitaram o contrato, aumentaram a passagem de ônibus, a revelia da lei, foi questionado pelo Ministério Público e agora vive uma situação que o Ministério Público fala para não aumentar, a Prefeitura aumenta de forma autoritária, sem inclusive decisão judicial. Como é que vocês estão observando esse processo? Qual que é a proposta de vocês de enfrentamento a essa situação em Belo Horizonte? É um processo muito triste mesmo. Quando você olha o processo como um todo, fica muito evidente que essa auditoria deveria ser uma auditoria, foi uma verificação independente. Ela tem diversas irregularidades, são irregularidades básicas, por exemplo. Foi encontrado, eles verificaram o preço de pneus somente em um site, como se as concessionárias de ônibus de Belo Horizonte comprassem pneus no varejo. Fosse lá no site e comprassem um pneu, 2 pneus, sendo que a gente sabe que eles negociam centenas, milhares de pneus e que conseguem preços muito mais baratos. O mesmo preço que foi indicado, de R$ 1.200 para um tipo específico de pneu, foi encontrado pela Auditoria Cidadã da Dívida no Paraná. Esse pneu foi comprado por R$ 800.
Então a gente vê erros gritantes assim, e índices de que a tarifa poderia ser muito mais baixa, seja no preço de revenda de ônibus, seja em vários fatores de aumento de receita que não foram considerados. E ainda assim, a BH Trans e a Prefeitura de Belo Horizonte tentam segurar contra o interesse da população esse aumento da tarifa. A Prefeitura e a BH Trans mostraram de que lado estão, muito claramente nesse processo, não estão do lado da população. Estão do lado dos empresários de transporte. Estão do lado dos empresários de transporte. Nós estamos chegando perto de uma campanha eleitoral, talvez as razões estejam um pouco ligadas a isso. Novamente o financiamento de campanha. É muito triste a gente ver esse processo e a gente entender que Belo Horizonte, como eu disse, tem uma das tarifas mais caras do mundo e, inclusive, aparece dentro desse processo do Ministério Público um saque irregular de 50 milhões de reais do fundo garantidor lá de equilíbrio econômico e financeiro. Então a gente vê que o Márcio Lacerda gosta de dizer que as empresas estão tendo muitas dificuldades, mas eles fizeram um saque de 50 milhões de reais, que curiosamente é o tamanho da fortuna declarada do Márcio Lacerda, né? O Tarifa Zero BH está fazendo todo o enfrentamento necessário para isso em todas as esferas, seja na esfera jurídica, auxiliando o Ministério Público junto com a Auditoria Cidadã da Dívida, questionando, seja na esfera de comunicação, tentando pegar todos os dados e tornar claro para a população possa entender facilmente esses dados, quais são as irregularidades, para que as pessoas comecem a entender os problemas mais a fundo. E na esfera das ruas e da pressão, que é uma pressão que é muito necessária hoje, frente a uns certos vícios, né, do sistema político. O ano passado, só de isenções fiscais, foi o PIS/COFINS, o ISS/QN e o CGO. Somando essas três isenções, em torno de 7,6% de redução do custo, ou seja, diminuiu 7,6%, agora eles propõem um aumento na mesma monta. E, na verdade, é uma coisa de uma distorção completa em relação ao custo desse transporte. A coisa é toda muito obscura e não deveria ser porque é um serviço essencial. Então, a solicitação principal do grupo do Tarifa Zero é que se faça uma auditoria verdadeira, transparente, com participação popular e a CPI no sistema da Câmara de transporte. De Vereadores, o que vocês acham? A CPI, eu acho que é um outro instrumento de pressão importante, principalmente se ela conseguir ser levada adiante e a gente sabe que hoje o Executivo tem maioria na Câmara, mas ainda assim a gente vê como um instrumento de pressão importante. E quais são os próximos passos do movimento em relação à Tarifa Zero e a esse enfrentamento em relação ao custeio e o custo das passagens de Belo Horizonte? O movimento vai continuar, o movimento é muito bonito, se reúne semanalmente, mais de 200 pessoas já passaram, todos voluntários, são pessoas que estão dando seu tempo para melhorar a vida na cidade. Durante a Copa, com certeza, haverá muitas manifestações, o grupo continuará questionando e estudando e indo a fundo na questão da auditoria do transporte. Existe o projeto de lei de iniciativa popular para ser apresentado à Câmara de Tarifa Zero em Belo Horizonte, que está sendo feita a coleta de assinaturas. Precisa de 95 mil assinaturas, o movimento já tem lá 15 mil assinaturas, algo do tipo. Está um pouco parado agora, porque se entrou muito nessa discussão da auditoria do transporte, mas deve ser retomado aí no segundo semestre. E como participar do movimento? Só ir às reuniões, é terça-feira, 19 horas, e aí pode acompanhar o local na página no Facebook, Tarifa Zero BH. Muito bem, Roberto, muito obrigado pelo nosso bate-papo e que a gente possa encontrar nas lutas e construir esse processo de mobilidade urbana que é tão necessário para a nossa cidade e para o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, Gilson. Estamos encerrando mais um Café e Prosa. Se você quiser participar, mande sugestões para o e-mail abaixo. E até um próximo programa. O transporte público da cidade de Belo Horizonte é um dos maiores problemas e um dos maiores desafios da nossa sociedade. No ano de 2013, as manifestações públicas da cidade demonstraram a insatisfação da população em relação a esse sistema de transporte tão importante para os trabalhadores, para os estudantes e para a sociedade em geral. No ano de 2013, várias questões foram discutidas para que pudéssemos diminuir o valor do transporte público na cidade. O setor empresarial teve a isenção do ISS/QN, do PIS/COFINS e, ao final do ano, da CGO, uma taxa paga pelos empresários à BH Trans. Somando as três isenções fiscais,
tivemos 7,5% de injeções que contribuíram para o aumento da lucratividade das grandes empresas. Mas, ao contrário de reduzir o valor da passagem, o que nós vimos foi o aumento da passagem e a diminuição da qualidade do serviço público. Hoje, mesmo com a criação do BRT, o que nós estamos vendo é que a qualidade do transporte não alterou de forma profunda em nossa cidade. O tempo de espera, a qualidade, ônibus cheios, continuam sendo a prática do dia a dia. Portanto, é importante que a sociedade de Belo Horizonte volte a discutir de forma intensa o que diz respeito à questão do transporte público. Não podemos mais permitir que o sistema de transporte de ônibus coletivo seja a única alternativa apresentada pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Há discussão sobre o metrô, das bicicletas e de várias outras opções que existem que poderiam criar um sistema modal de transporte para facilitar a vida da população da nossa cidade. Não é possível que o setor empresarial, mais uma vez, depois de todas as isenções fiscais, aumente de forma absurda e abusiva o preço das passagens de ônibus na cidade de Belo Horizonte. É preciso comungar com a ideia do Ministério Público, da Justiça de Minas Gerais, que vem questionando não só a auditoria praticada pelo setor empresarial, que na prática não foi uma auditoria, foi uma verificação de dados que comungou com a ideia de que era necessário o aumento das passagens. Nós queremos reputar essa posição e dizer que Belo Horizonte não precisa de aumento de passagem. Precisa sim de melhoria da qualidade do transporte, diminuição do tempo de espera da população em relação ao transporte público e uma melhora no sistema modal de toda a estrutura, não só de Belo Horizonte, mas da região metropolitana. Por isso, esperamos que a Câmara Municipal instale imediatamente uma CPI e que a cidade possa ter transparência e participação efetiva naquilo que diz respeito ao nosso cotidiano. Qualidade no transporte público para melhorar a nossa vida no cotidiano.